gente! Estamos em mais um quadro do SIC Apresenta e hoje estou acompanhada da Bianca e do Rogério, aqui da nosso associado AGE, Clube AGE. Então, pessoal, conta um pouquinho mais a história do clube, como que tudo iniciou. Acho importante esse quadro de vocês, da empresa, de mostrar um pouquinho do trabalho dos associados. E não é diferente aqui com a Associação Garibaldi de Esportes, né, o AGE. A gente trabalha muito na área do futebol, do esporte, né? O clube que é fundado em 98, com escolinhas, depois se profissionalizou em 2004, né? Veio a fazer grandes batalhas aqui na região, com Brasil de Farroupilha, Lajadense e outros mais, né? Sou ex-atleta aqui do clube, na época do Guarani, anos 90, né? Até para me apresentar um pouquinho também, né? E tive minha passagem como atleta também, depois como interino, como treinador, fui gerente de futebol, supervisor, hoje presidente, né? Então é uma história já de vida aqui nesse clube, né? É um patrimônio hoje da prefeitura, mas sempre trabalhando em cima do esporte, né? Então quando parei de jogar, acabei migrando um pouco para o futsal também, da GEL de Garibaldi. Sou fundador da GEL juntamente com o Elésio, nosso grupo da época dos anos 90 aqui do Guarani. Então, 2006 em diante, eu acabei assumindo aqui como supervisor, né? Com o presidente Fabiano, Piva, dando sequência até hoje, né? Como mantendo esse clube ativo e cuidando do patrimônio público, né? Através da prefeitura, em parceria. Então agora, depois de grandes desafios em questão profissional, o clube mudou um pouco o foco, né, de pensamento, de trabalho, porque está muito complicado fazer futebol profissional. Na época do Guarani, a cidade ela abraçava 100% o clube, né, e não existia tantas agremiações como existe hoje, né, o clube do sábado, né, o clube da cerveja, do churrasquinho, dos amigos. E hoje isso tirou muito o foco de um clube da cidade do interior. Eles prezam mais pelo momento deles, né? Então, quando você fala em uma agremiação como o Clube AGE, que é uma equipe profissional, é como se fosse uma empresa. Você tem que gerar empregos, você tem que assinar carteira de trabalho, e isso tudo é um custo mensal que a cidade hoje ela não aporta mais. E falando um pouco também da ideia de que a gente mudou um pouquinho o foco, agora a gente está trabalhando mais com o segundo ano já como formação de atleta, né? Formar atleta não é só dentro de campo, é fora também. Temos alojamento aqui para 40 meninos, né? A gente cuida deles aqui todo dia, moram aqui, se alimentam aqui, treinam aqui, escola, né? Então nós estamos formando fora e dentro de campo. As competições que a gente joga também são nível de gauchão, sub-17, sub-20, escolinhas junto com o município, né, com a clínica do São José aqui no Glória, né, são 100 crianças que a gente dá aula gratuitamente através do município também, em parceria com a concessão de uso. Como que é o dia a dia desses atletas? Então a gente tem turno e contraturno, os menores estudam de manhã e os maiores estudam à noite, nas escolas, né? Então os maiores acabam pegando 2 turnos de trabalho, os menores um, porque é considerado hoje no futebol, a escola também é um treino, né? Que tem que andar junto à escola, né? Isso é importante, né? Mas temos de manhã academia, muito parte física também para poder sustentar. E depois entra essas áreas mais de psicologia, individuais, de meninos que são mais distantes, como o caso de Alegrete, tem do Paraguai, tem da Argentina aqui, né? Então a gente pode trabalhar um pouco a cabeça dos meninos para não dar aquela angústia, né, a ansiedade, a saudade que bate, de poder querer desistir. Isso tudo você tem que entender que é um processo que a carreira de um jogador é curta, né? 10 anos no máximo, ou você estoura ou você sofre depois, né? Então por isso tem que estudar. A maioria não estuda, a maioria deixa de lado o estudo para tentar jogar, e lá na frente falta. Aí você vai conseguir tentar buscar emprego aonde? Né? Eles não te dão emprego porque você não tem um segundo grau, uma faculdade, aí começa a ficar mais difícil, né? E como que é a seleção? Seleção a gente busca, tem muitos contatos no estado, no Brasil todo, e a gente busca através de alguns dirigentes, alguns olheiros assim,
que possam nos trazer. E as escolinhas, como que é feita as inscrições? Como que os papais podem, né? Então, as escolinhas a gente tem essa parceria com o município, que hoje é exclusiva com São José, aqui no Glória, né? Esse ano agora, então, 2026, a gente tem a ideia de abrir a escolinha de futebol de campo, aqui em parceria com a Juventude de Caxias do Sul, que deve iniciar agora em janeiro, e também o futsal em março. Esse é um projeto novo que a gente está colocando em prática, porque o futsal é importante para poder dar o fundamento. E quando ele tem 14 anos, ele vai para o campo. Ele precisa da bola mais perto, do campo reduzido, né? E também do tempo, porque muitas vezes a criança ela não vem treinar hoje aqui, né? Eu preciso de ginásio, eu preciso de... Então, isso a gente fala de crianças de 5, 6 anos até 14, a importância do futsal, essa transição. Então, a gente está fazendo essa fusão de 2 esportes para poder chegar no 14, 15 anos, muitas vezes tem um perfil de futsal, é mais magrinho, e aí a gente acaba dirigindo para o lado certo do esporte, né? Como destaque diferencial de vocês, a gente tem a parte da nutrição, né, Bianca? Conta um pouquinho para nós como é que funciona no dia a dia dos atletas. Certo. Bom dia, então. Eu vou começar me apresentando. Sou a Bianca, sou nutricionista. Tive uma passagem aqui pelo clube um pouco diferente, né? Desde que ano que eu frequento? 2016, vi. 2016, mas isso antes ainda na minha infância, né? Até passei por uma trajetória diferente, não como nutricionista, mas acompanhei aqui algumas coisas, né? E hoje, então, a partir, né, de 2016 ali, tive a alegria de assumir algumas responsabilidades da parte da nutrição, né? Então, eu sou formada há 4 anos e desde então esse é meu papel, né? Cuidar da parte da nutrição do clube. E no caso ele tem como base assim a parte da nutrição mesmo 2 pontos e pilares importantes, né, que a gente fala dentro de um clube de futebol, que é a área da parte do cuidado da cozinha. Então a gente tem o controle de qualidade, que é muito importante, né? Isso envolve o treinamento com as cozinheiras, envolve a questão da elaboração dos cardápios também, semanais, né, de acordo com cada necessidade ali específica de atletas. E também outro ponto muito importante, né, que entra a avaliação física dos atletas. Então a gente cuida dessa parte, visto que eles não chegam aqui no seu melhor condicionamento físico, né? Então tem todo um cuidado por trás que a gente precisa ter. Quando o atleta ele tá dentro de um condicionamento físico bacana, né? E isso entra um percentual de gordura adequado, e não só isso, mas também um percentual de massa muscular, né, dentro da normalidade, a gente tem muito mais ganhos do que perdas, né? Porque dentro de campo a nutrição ela age como, né? Ela melhora, né, o atleta que se alimenta bem, que tem um consumo alto de proteínas, né, principalmente adequado de proteínas e carboidratos, ele vai render mais dentro de campo, ele vai ter uma recuperação muscular melhor, né? E com isso também uma performance esportiva, dando ao clube ali um potencial melhor dentro de campo, né? Com certeza. Então, claro que o meu trabalho sozinho não faz milagre, né? Um contexto, tem que ter toda uma equipe multidisciplinar por trás. Vários anos ali de clube, né? Você deve ter muitos fatos marcantes envolvendo jogadores que se destacaram ali mundo afora, né? Tu quer contar um pouquinho pra gente sobre? Né? Foi em 2012 isso, valendo acesso aqui para Série A2, né? Do Gauchão. Teve 13 mil pessoas aqui, todos da cidade mesmo apoiando. Infelizmente ganhamos o jogo por 2-1, mas faltou um gol para nós poder ter o acesso. A RBS TV filmando tudo aqui, né? Foi um momento marcante para mim, por mais que a gente não conseguiu o objetivo, mas o que foi alcançado é trazer a comunidade de volta, né? Vender camiseta, visibilidade, né? Visitar as escolas com mascote. Isso tudo foi um aprendizado muito grande para mim. E na área da formação, acho que o nosso referencial mesmo assim foi esse Roger Ibanez, que esteve aqui em 2017. Por que o Roger? Até porque nós temos também o Everaldo, que está hoje no Fluminense. Ele teve uma passagem na escolinha aqui do clube, mas não foi direto para o Fluminense, não teve uma situação, um êxito, né, total de formação.
porque ele passou pelo esportivo, foi pro Grêmio, deu uma rodada, né? Então, quem na verdade formou o Everaldo foi o Grêmio. Nós não, a gente teve um menino que veio aqui de Tramandaí, né? E totalmente cru, né? Faltava 100% de atleta para ele, mas ele tinha garra, vontade, né? E foco, né? Abriu mão de tudo para vir aqui. Né? A família é importante estar junto também, né? Sempre esteve presente. E as coisas aconteceram muito rápido, foram em questão de máximo um ano, assim, um ano e 3 meses do Garibaldi para o Fluminense. E do Fluminense aconteceu a venda, né? Então, quer dizer, nós formamos o atleta. Então, até tem uma foto aqui, né? Se vocês quiserem mostrar, está aqui para mostrar o atleta que estava aqui, junto com alguns garotos de Garibaldi também, que estavam também nesse elenco, né? Que é os Melo ali, os filhos do Remo. Então eu acho que a referência mesmo, assim, como formador, falando agora do nosso trabalho, é Roger Ibanez, né? Hoje vive em outro mundo, foi para Atalanta, na Roma, e está nos Emirados Árabes, aí tá milionário em questão de 2, 3 anos ali, do AGE para o mundo. Aí a gente pode falar que aconteceu aqui. Então acho que falando em informação, essa é a nossa referência. É um orgulho, né? Estou muito feliz e ter novos, né, talentos ali, mundo afora. Assim que agradece, então, esse bate-papo, né? A gente deseja sucesso e que a comunidade também possa, né, prestigiar mais o clube, né? E deixo aqui o espaço para vocês convidarem ali o pessoal de Garibaldi. E agradeço a SIC também, que é a nossa parceira anual aí, através do Luiz, né? Toda a presidência aí da SIC aí, sempre nos apoia no esporte aqui. Desde que eu estou aqui, que eu me conheço, a SIC nos apoia, então, e também somos associados a essa nossa contrapartida. Muito bem, até mais, pessoal. Tchau, tchau.